jornada, mas para Deus todas as coisas são possíveis, não é? Um dia Jesus falou para a irmã de Lázaro, falou assim: olha, se você crê, você verá a glória de Deus. Amém? Lázaro não sabia, mas as irmãs dele creram. Quantos creem aqui? Podem dizer amém? Vamos fazer esta oração então em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos e você vai orar, se para a tua casa, ou se você conhece alguém que está no hospital, na UTI, estenda as tuas mãos para o lado que tem alguém enfermo que você saiba, tá certo? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos agora, Senhor, ó Pai, em oração, apresentando a vida, Senhor, da irmã Lourdes, ó Pai. Senhor, Tu és o Deus que tem poder de curar. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos sara. Senhor, a Tua palavra também diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, nós cremos, Senhor meu Deus, no poder que há a oração. E quando a oração ela é feita, como Tiago escreveu, Senhor, ó Pai, que o Senhor levanta, ó Pai, aquele que está enfermo. E tenho eu certeza nesta noite, Senhor, que a Tua mão está indo na direção que esta mão está estendida para operar um grande milagre. Senhor, restaura, dá saúde, Senhor meu Deus, àqueles que estão nos hospitais, àqueles que estão enfermos nas suas casas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor meu Deus, e colocamos em Tuas mãos, sabendo que Tu és poderoso para nos surpreender. Por isso nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos cura nesta noite, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Olha aqui, eu quero apresentar agora, nós queremos apresentar duas crianças, certo? A Flávia Letícia e também a Sofia Rafaela. As mães da Sofia, os pais da Sofia é a Jéssica e também o Rafael Moreira do Amaral, que vai trazer a Sofia Rafaela para ser apresentado, certo? Estão vindo ali. E os pais da Flávia, deixa eu ver, que é o Flávio e a Luísa, é isso mesmo? Estão vindo ali? Depois você corrige aqui, que isso mesmo. Estão vindo aqui, os pais da Flávia Letícia está trazendo ali, que bênção, né? Glória a Deus, esse bebê linda, bem? Vamos estar apresentando aqui, está a Sofia, e ali está chegando agora a Flávia Letícia. Os obreiros vão nos auxiliar aqui, mais um. Amém, pode chegar aqui. Glória a Deus. Pode mexer. Aleluias. Glória a Deus. Vamos apresentar a Deus. Que bênção, né? Olha que lindinha. Coisa linda, né? Glória a Deus. Está dormindo. Vamos estar apresentando em nome do Senhor. Você pega? O pastor Mário está pegando aqui. A Flavinha, né? E também aqui a Sofia. A Sofia não quis, mas o pastor Vanderlei vai colocar as mãos sobre a Sofia aí. Não quis ver? Não tem problema não. A minha igreja estenda as mãos para cá. Espera aí, antes de você estender a mão, deixa eu só falar algo aqui rapidinho, tá? Se você quiser ficar com a tua mão assim, você vai cansar, mas tudo bem. Nós só vamos falar que é algo importante mesmo, porque nós sabemos o quanto é importante os pais estar conscientes desse compromisso que todos nós pais temos em orientar as crianças, em ensiná-la no caminho. Não é? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós instruindo as crianças no caminho em que ela deve andar, depois quando ela crescer não se desviará dele. Aqui está o meu pai, eu nasci no lar evangélico, ele me instruiu, e por isso hoje estamos aqui, ele nos instruiu. Então a importância do pai, a importância da mãe, a importância desse respaldo familiar, desse cuidado, principalmente orientando as crianças, né? Trazendo ele para ouvir a palavra de Deus, ensinando os princípios cristãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, irmãos? Desafiador, e que temos que tomar bastante cuidado nas nossas decisões de escolha, certo? Dia 28 está chegando, então bastante cuidado. Por quê? Porque a família, gente,
a família é um projeto de Deus, foi Deus quem constituiu, foi Deus quem inventou esse negócio de família, né, pastor Vanderlei? Foi Deus. Então Deus está preocupado na manutenção disso aqui, ó, que coisa linda, né? O pai, a mãe, os filhos, que coisa linda. Isso é o que? Isso é um princípio cristão, isso é o que? É algo de Deus, tá certo? Então, os pais orientando, com certeza eles vão crescer, e um dia eles vão seguir o caminho, que é o caminho de Cristo, o caminho dos princípios cristãos, e este é o compromisso de cada um de nós, amém? E nesta noite vocês estão apresentando aqui, mas não somente isso, também assumindo um compromisso diante de Deus, de fazer com que essas crianças sejam direcionados no caminho de Deus, amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Senhor meu Deus, nós estamos orando e apresentando, Senhor meu Deus, ó Pai, a vida da Sofia, a vida, Senhor meu Deus, da Flavinha, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, aqui estão os pais, Senhor, ó Pai, estão aqui, Senhor, porque amam ao Senhor, porque sabem, Senhor, o quanto é importante, Senhor, ó Deus, ó Pai, eles estarem apresentados na tua casa. Eu quero lhe pedir, guarda essas crianças, Senhor, livra de todo laço do inimigo, de toda seta, Senhor, que a tua bênção, Senhor, assim como um dia o Senhor foi apresentado no templo, Senhor, quando, Senhor meu Deus, Simeão, ao abraçar, apresentou ao Senhor, o próprio Senhor Jesus, ainda criança, Senhor, desta mesma forma também, os teus filhos estão apresentando, Senhor, essas crianças em tua presença. Cuida delas, Senhor, ó Pai, pois a tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E eu creio, Senhor, que além dos esforços dos pais, o Senhor estará protegendo, guardando, livrando, Senhor, e brindando estas crianças de toda a estratégia de Satanás. Nós oramos e os abençoamos, em o nome de Jesus, consagramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, que bênção. Filhos são heranças de Deus, né? Que bom quando nós enchemos a nossa aljava, né? Na verdade, temos bastante, mas nesta época aqui, né, irmãos? Mas antigamente era muito, quanto mais filho tem, mais honrado era. Hoje já é o contrário, né? Hoje é meio complicado, tá certo? Graças a Deus, você ri, né? Mas é Deus, tá? Amém. Graças a Deus. Irmãos, quantos estão felizes, já que eu vi alguns irmãos sorrindo aí, vocês estão felizes mesmo? Estão felizes por estar aqui hoje? Então vamos fazer o seguinte, vamos ofertar, já que nós estamos felizes? Vamos ofertar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ler um texto aqui. A gente sempre está olhando ali para o relógio, né, para a gente não poder ceder. E está mais ou menos dentro do horário. Eu gostaria de ler um texto aqui rapidinho, e quero a sua atenção antes de você ofertar. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, deixa eu localizar aqui, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, e eu quero ler aqui, vou fazer o seguinte, eu vou ler do verso 14, alguns versos aqui, para você ver o quanto que é importante quando uma pessoa entende o fator de você investir no reino. Você sabe muito bem que esta obra, ela é feita porque você ama a Deus e você ama a obra do Senhor. Você pode dizer amém? Por isso esta igreja é Igreja Batista Renovada, Ministério Missão da Fé. Então, nós vivemos pela fé. Os desafios são pela fé. As conquistas foram conquistadas pela fé. Você sabe muito bem que o nosso pastor, o nosso apóstolo é um homem de fé. Se ele não tivesse essa fé, talvez você não estaria hoje aqui. Talvez eu não estaria aqui, talvez nós não estaríamos aqui.
Mas graças a Deus, que Deus levantou um homem, que tem uma fé, que serve como exemplo para nós seguirmos. E eu vejo aqui que Deus tem abençoado. Rapidamente, o texto diz assim: mas assim vocês fizeram bem em ajudar nas minhas aflições. Paulo falando, verso 14 de Filipenses, do capítulo 4. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Verso 16. Em Tessalônica, mais do que uma vez precisei de auxílio, e vocês o enviaram. Tem mais ainda. Não é que eu só pense em receber ajuda. Paulo está abrindo o coração aqui. Imagina um homem abrindo o coração. Ele diz assim: pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentado na conta de vocês. Você pode entender o raciocínio de Paulo nesse texto? Eu quero que vocês sejam abençoados. Ele diz assim: claro que eu tive necessidade e vocês me socorreram. Claro que quando eu precisei, eu pedi ajuda e vocês prontamente estenderam as mãos. Isso é fato. Porém, ele está dizendo aqui: olha, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que o lucro, ou aquilo que vocês investem, sejam acrescentado na conta de vocês. O que é isso? É a lei da semeadura, inserido nesse texto, nesta palavra, saudação, uma quase das saudações finais, quando Paulo está falando com os irmãos de Filipos, a igreja de Filipos. Está dizendo assim: olha, gente, vocês estão investindo em um terreno fértil. Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: a tua semente germinará, e você vai ser profeta, vai dizer assim: você vai colher 60, 100 por 1. Isso é, você semeia 1 e colhe 100. Quantos creem nessa palavra profética e pode dizer amém? A tua semente, ela não se perde. Por quê? Porque você não está lançando a tua semente no lajedo, como diz o nordestino, no asfalto, no espinheiro. Você está lançando numa terra fértil. O reino de Deus é a melhor terra de se investir. A obra de Deus, a obra missionária, é o melhor lugar de se investir. Você está me entendendo? Então você que tem investido, não se preocupe, Deus está olhando esta semente. E você investe, sabe o que você faz? Como o nosso apóstolo pegou algum tempo aqui, você vai viver a tua vida normal. Não é isso? Você vai dormir, deitar, acordar, a minha semente está lá, Senhor, ó. Faz como Davi: eu em paz me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O dia de amanhã, não se preocupe, você semeou, você acreditou, você confiou, e Deus é responsável o suficiente para não deixar você na mão. Para mim fechar aqui, eu falo aquilo que eu falei alguns dias e volto a falar, que Davi disse assim, que ele foi moço e jovem, e estava velho já, desde a sua juventude até a sua velhice. Ele diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode dizer amém? Uma coisa eu garanto: você pode investir sem medo, porque Deus vai te abençoar. Para fechar aqui, ele fecha na saudação, antes da saudação final, ele diz assim, ó, no verso de número, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, verso 19, diz assim: e o meu Deus, Paulo falando, de acordo com as glórias das riquezas, com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo, lhe dará tudo o que vocês precisam. Fala para o teu irmão: tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa, não é só parte. Não é aquilo, uma coisa assim, outra coisa não, ele está falando tudo.
O que é que te faz entender quando usa essa palavra tudo? Tudo não nos faz entender numa plenitude, não é? Algo completo. Quando diz tudo, é tudo, e não deixa nada para trás. Então ele está dizendo assim: Ele vai te abençoar em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas, tudo o que vocês precisam. E ele finaliza dizendo: ao Deus Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Se coloque de pé, por favor. Pega a tua oferta agora. Depois disso você vai pegar a tua semente. Você que tem amado a obra de Deus, que tem abençoado, olha aqui. Eu quero aqui, em nome do apóstolo, em nome da pastora Rose, agradecer a todos vocês que têm sido fiel a Deus. Eu disse que você não está lançando a tua semente em qualquer lugar. Creia. Você ama a Deus em primeiro lugar, você ama esta obra, por isso você está investindo e Deus vai continuar te abençoando, tá? Que Deus te prospere cada dia mais. Você que tem amado a Deus, amado esta obra e tem investido no reino de Deus. Amém? Pega a tua oferta então, vamos apresentar a Deus. Você que hoje vai oferecer a Deus uma oferta de amor, vamos orar nesta noite, levante assim bem alto, vamos apresentar a Deus. Você que hoje não tem a tua oferta, Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe o que você precisa, então levante a tua mão vazia também, se você realmente não tem. Nós vamos orar por você, mas não deixe de lançar a tua semente, só colhe quem semeia. Feche os olhos, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti todas as mãos que estão levantadas, ó Pai, as mãos que hoje, Senhor, estão ofertando, as mãos que hoje estão devolvendo ao Senhor, ó Pai, o dízimo, as mãos, Senhor meu Deus, que nesta noite, ó Pai, estão honrando ao Senhor com um voto de fé, fizeram, Senhor, um voto, um compromisso, e estão honrando ao Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor meu Deus, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, que o Senhor venha prosperá-los, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma sobrenatural, que sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, cumpra a Tua palavra. Senhor, nós fazemos as nossas palavras, a palavra do apóstolo Paulo, Senhor. O Senhor suplirá em Cristo Jesus a cada uma das necessidades da Tua igreja, do Teu filho e da Tua filha, aqueles que estão, Senhor, hoje, ó Pai, Senhor, Deus, sem condição de ofertar, que as suas mãos estão vazias. Eu quero lhe pedir uma coisa, Senhor, dá-lhes condições para que amanhã esta pessoa invista na Tua obra, para que esta pessoa invista no Teu reino, Senhor, e com certeza o Teu nome será glorificado. Nós oramos, Senhor, e apresentamos a Ti todas as mãos que estão levantadas, tenham elas oferta ou não, que o Senhor os abençoe. Nós Te louvamos e colocamos nas Tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Tome o assento, o obreiro vai até você. Só lembrando a você que nós temos as maquininhas que estão nas mãos das nossas irmãs aí, certo? Você que vai ofertar, vai devolver o dízimo, você pode fazer no cartão também. Nós temos as nossas maquininhas, só dá um sinal assim com a mão e as irmãs vai até você, elas estão aí passando, certo? Glória a Deus. Eu gostaria, a pastora Jess, tem um louvor? Não está um louvor? Isso. A pastora Jess vai preparar para adorar a Deus com uma canção, e daqui a pouco nós já vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Você crê que Deus tem uma palavra para nós nesta noite? Quantos estão aí preparadinhos para ouvir a voz de Deus? Você já adorou, né? Você já ofertou? Então nesta noite prepare aí para você ouvir a voz de Deus. Vamos adorar ao Senhor com a pastora Jessie nesta noite, né? Glória a Deus. Aplauda a Jesus, você que tem condição. A paz, queridos. Amém. Só quem está feliz vai aplaudir o Senhor mais uma vez. Um domingo abençoado para todos nós. Feliz demais de estar aqui com vocês. E eu gostaria de perguntar, quem estava aqui domingo passado? Oh, glória a Deus. Como que foi a semana de vocês? Semana de profecia, semana de bênçãos, de esperança.
Como que foi? Uma palavra boa pode produzir um fruto bom, creia nisso. E eu quero cantar com os meninos essa canção. Você pode ficar sentado mesmo, mas eu te convido a adorar, porque nós não éramos nada, nós não iríamos para lugar nenhum, nem sequer existiríamos se não fosse o preço pago na cruz. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Não era assim? Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, mas em meio ao caminho, o que aconteceu? A sua voz me chamou. E o que ele fez comigo, com você? Me tomou em seus braços. E agora filho eu sou. E agora filho eu sou. Ele te encontrou, a sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho eu sou, e agora filho eu sou. Quebrou o abismo entre nós e dizer obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por me perdoar e me resgatar. Nem a morte, declare, nem a vida ou poderes vão nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a morte.
Deus abençoe, pastora Jessia. Ainda em pé, por favor, eu quero apresentar aqui, chamar à frente, pastor Pedro Tertulino. Aplauda Jesus pela vida do pastor Pedro. Glória a Deus. Pastor Pedro é nosso pastor da nossa igreja aqui de Marialva. É uma bênção de Deus. Eu quero, antes dele pegar o microfone, gostaria que a igreja recebesse ele com uma saudação de bem-vindo, bem calorosa. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Fique à vontade. Deixa Deus te usar. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Somos gratos a Deus pela oportunidade, somos gratos aos nossos pastores, apóstolo Celso Santos, pastora Rose, pela rica oportunidade. Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão que está aqui hoje, queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus. Estou acompanhado da minha esposa, do meu filho, irmãos lá de Marialva. A igreja de Marialva também, não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus. Atos capítulo 27. Ao encontrar, você vai marcar a sua Bíblia, porque nós vamos fazer a exposição desse capítulo. Atos, capítulo 27. A leitura inicial será nos versículos 20, 24 e 25. Todos encontramos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 27, verso de número 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade tão bendita de cultuar e adorar ao Senhor, nessa nação livre. Louvamos o Teu nome por esse local, louvamos o Teu nome pelos pastores dessa igreja, e rogamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, que o Senhor possa iluminar a revelação de Sua palavra ao nosso coração, e nos fazer entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tira, Senhor, toda a influência diabólica, demoníaca, que está agindo na tentativa de atrapalhar que a sua mensagem chegue ao coração desse teu filho e de tua filha que aqui está. Que o Senhor, pela sua graça, me use segundo a sua vontade, quebrantando os nossos corações, para recebermos a sua bendita palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Quando você se depara com a narrativa de Atos dos Apóstolos, talvez seja um dos livros da Bíblia Sagrada mais fáceis de você conseguir sumariar ele. Atos é dividido em duas partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 12 aborda e aponta o ministério de Pedro e as atitudes de Pedro, com enfoque em Pedro. Tanto é que o nome Atos é oriundo dessa expressão, as atitudes dos apóstolos.
E do capítulo 13 até o capítulo 28, o foco está sobre o ministério do apóstolo Paulo, as ações do ministério do apóstolo Paulo. Por isso que também relata as ações, e por isso é chamado de Atos dos Apóstolos. A tradição cristã conservadora aponta que Atos fora escrito por Lucas, o médico amado, que era um grande companheiro de Paulo nas viagens missionárias, principalmente a partir do capítulo 16. E a escrita desse livro se deu há muito tempo atrás, próximo do ano 70 depois de Cristo. Para que você consiga entender um pouco o capítulo 27 de Atos, é interessante pensar em Atos num panorama geral. Paulo está em direção a Roma, ele foi preso, a sua prisão ela foi protelada, ele passou mais de 2 anos encarcerado em Cesareia, e quando viu que não tinha condições de sair daquela cadeia livre ou vivo, ele apelou como um cidadão romano para ser julgado no tribunal de César. No capítulo 27, narra a história de grande parte dessa viagem de Paulo até a cidade de Roma. Tanto é que para alguns estudiosos, esse capítulo relata a 4ª viagem missionária de Paulo, ou a sua viagem até Roma. O que chama a nossa atenção, no capítulo 27, com a sua Bíblia aberta, no versículo 14, é que Paulo vai enfrentar uma das coisas mais difíceis que ele enfrentou em sua vida. E a lista é grande de coisas difíceis. Mas neste caso, ele vai enfrentar uma tempestade chamada Euroaquilão. Na nova tradução da linguagem de hoje, está apenas chamado de vento nordeste, porque literalmente o significado dessa expressão Euroaquilão é isso, o vento que vem do nordeste. Euro, o vento que vem do leste, e aquilão, o vento que vem do norte. Unindo norte e leste, nós temos o nordeste. O vento nordeste se colocou no caminho de Paulo e trouxe uma terrível experiência para Paulo, e segundo o que diz também o capítulo de número 27, verso de número 37, para outras 275 pessoas. Refletindo nesse texto, estava pensando pelo Espírito de Deus, em como isso pode se aplicar de forma bem prática para a nossa vida. E nós podemos entender que essa viagem de Paulo representa a nossa jornada até o reino dos céus. E às vezes, nós saímos daquela velha vida que nós estávamos, em direção à eternidade, à redenção final, e nós nos deparamos, infelizmente, com um vento desse tipo na nossa vida, que vem literalmente de todos os lados, e chegamos ao versículo 20 do capítulo 27, que diz que toda a esperança de salvamento se perdeu. Se Deus te trouxe até aqui nessa noite, como trouxe, como você pode ver que você está aqui, e se você está passando por essa situação difícil na sua vida, vento de todos os lados, louvado seja o nome de Jesus, porque certamente o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Nisso nós confiamos, como disse o próprio Paulo no verso 25. O sermão será baseado em 3 partes principais. A primeira delas, nós vamos compreender por que eles entraram nessa tempestade. A segunda parte é entender as consequências dessa tempestade. E na conclusão, entenderemos como eles conseguiram sair dessa tempestade. Porque o que está no versículo 44 de Atos 27 é isso. E foi assim que todos se salvaram em terra. Alguma coisa aconteceu no meio dessa história para que esse veredito fosse completamente mudado. Analise comigo então, por favor, os versículos de número 2 e os versículos de número 4. Eu não tenho muito hábito de falar para você falar para o irmão do seu lado, mas nós temos o hábito de ler o texto sagrado. E o texto sagrado tem 2 coisas bem interessantes do versículo 2 e 4. Diz o texto: embarcando num navio adramítino,
que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar. Verso 4, partindo dali, navegamos. E refletindo sobre o porquê que Paulo, porquê que Aristarco, Lucas e essas 276 pessoas enfrentaram essa tempestade, nós podemos chegar à conclusão de que eles enfrentaram essa tempestade pelo simples fato de estarem no mar. Qualquer pessoa que esteja em terra firme não enfrentará tufões, não enfrentará furacões, não enfrentará ventos contrários. Mas qualquer pessoa que se arrisque a estar no mar, enfrentará, pelo simples fato de estar no mar, ventos contrários, como diz o versículo de número 4, navegamos por serem contrários os ventos. Isso nos faz pensar em algo muito importante na nossa vida cristã. Às vezes, ao se converter, nós criamos aquela ideia de que pronto, meus problemas acabaram. Eu concordo realmente que boa parte dos nossos problemas acabam na conversão. Mas isso não significa que todos eles serão eliminados. Problemas só acabam no céu. A única parte que a Bíblia declara que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, é no céu. Enquanto você e eu, nós estivermos no mar, nós temos que nos preparar para se deparar com ventos contrários. Os discípulos de Jesus em Mateus 8 seguiram Jesus entrar no barco, vento contrário. Mateus 14 seguiram Jesus entrar no barco, vento contrário. Jesus disse em João 16, verso 33, a parte B, no mundo tereis ou passais por aflições, está no plural. Isso nos faz entender que realmente o simples fato de estar no mar nos coloca diante de tempestades. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, ninguém está falando que é fácil, mas você precisa entender e parar de se culpar a todo momento, tentar achar onde você está errando, porque muitas tempestades que nós passamos na vida é efeito simples de estar no mar da vida, caminhando rumo à vontade de Deus. E digo mais, meus irmãos, se preocupe se a sua vida está muito calma, se não existe muitos ventos, pode ser que você ainda não entrou no mar. Em terra firme ninguém sofre com tempestade, ninguém sofre com isso. Sabe por que eles enfrentaram essa tempestade? Pelo simples fato de estar no mar. Só que não é só isso. Se vocês continuarem, e olhando agora para o versículo de número 9, vocês vão entender um segundo motivo por que eles enfrentaram essa tempestade. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, na nova tradução da linguagem de hoje, está tendo chegado o inverno, e já passado o dia do tempo do jejum, admoestava-os Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Sabe por que eles entram nessa tempestade? Em segundo lugar, pelo versículo 9, porque eles ignoraram os sinais de perigo. Pela época, como diz o texto, o dia do jejum, e esse dia do jejum, o Yom Kippur, pelo ano bíblico corrente aqui, isso aconteceu no dia 5 de outubro desse ano, do ano bíblico. A navegação era encerrada no dia 11 de novembro. 11 de novembro ninguém mais viajava. Inverno no hemisfério norte, tempestades, tufões, furacões, é perigosíssimo nessa época. E chega esse momento, e eles conseguem ler o tempo, percebem que está perigoso, e aí, mesmo assim, entram nesse navio e rumam a essa viagem que vai dar numa tempestade. Sabe por que muitas vezes, preste atenção aqui, sabe por que muitas vezes nós enfrentamos tempestades? Porque nós ignoramos os sinais de perigo. Está nos nossos olhos, está diante de nós, é claro, é explícito. Você acha que é normal um casal ir dormir sem conversar? Isso é um sinal de perigo. Você acha que é normal um filho adolescente, 14 anos, se trancar no quarto, ficar lá horas e horas e horas e horas e horas e horas na frente do computador? Isso é sinal de perigo. Você acha que é normal um crente passar o mês inteiro sem orar? Isso é sinal de perigo. Isso é sinal de perigo. Fica atento a esse sinal, pode ser que isso aí se transforme num euroquilão. E aí nós negamos, negligenciamos. Está tudo normal. Que isso?
Você acha que é normal você, como um crente em Jesus, passar horas e horas na frente de uma televisão, assistindo o lixo de uma novela? Você acha que isso é normal? Alguma coisa aí aponta um sinal de perigo. Não, pastor, estou contextualizado. Eu preciso saber o que está passando para debater. Meu Deus. Irmãos, sinais de perigo ignorados, tempestade. O resultado é versículo 14. Não muito depois, um pé de vento, algumas bíblias chamam de pé de vento, outras tufão. O Euroaquilão chega e arrebenta com tudo. Em terceiro lugar, por que eles enfrentaram essa tempestade? Olha o verso 10 e 11. No final do verso 9 diz Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo era apóstolo de Jesus, Paulo era pregador, era pastor. Nesse navio, ele era o cara que tinha menos moral para falar da viagem, humanamente falando. Mas Paulo tinha uma vida muito próxima com o Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo começa a olhar aquela situação, a navegação perigosa, os sinais que os demais ignoraram. Ele falou: gente, não vamos não. Não vamos não, porque isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Mas dá uma olhada no verso 11. Mas o centurião, o comandante de 100 homens, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe por que eles enfrentam essa tempestade? Porque eles simplesmente não ouviram a voz de um homem de Deus. Não ouviram a voz de um homem de Deus. Paulo, você quer falar o quê, cara? Você não manja nada, você não entende nada. O teu negócio é igreja, o teu negócio é Bíblia, você quer dar opinião no que aqui? Nós vamos viajar e ponto. Aí vem o verso 14. Não muito depois, tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser levar para o lado pessoal, fique à vontade. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você, jovem. Jovem, que ainda não é casado ou casada. Teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, tua tia, tem muito mais experiência de vida do que você. E às vezes ele tem uma leitura da vida que você não tem. Às vezes o teu vô, a tua avó, o teu pai, a tua mãe, o teu tio e por aí vai, eles conhecem muito mais sobre a vida do que o Google pode te dar uma informação. E aí o pai fala: filha, não namora com esse cara vai te bater. A menina: pai, você não manda em mim. Euroaquilão. Resultado: a mãe fala: filho, olha a roupa que essa menina está usando, esse nano short, essa nano saia. Não, porque o mini ficou para trás, é nano, não é nano, é um negócio menorzinho ainda. Não, pai, não, mãe, mas eu amo ela. Moela é aquilo que o frango usa para fazer a digestão. Não, preste atenção no que eu vou te falar. Escute a voz de alguém que tem experiência. Sabe por que nós entramos em tempestades? Porque nós não escutamos pessoas que estão ao nosso lado. Sabe qual que é uma das pessoas que nós menos escutamos na vida? Normalmente o homem que fica atrás desse púlpito. O pastor fala: irmãos, não façam isso, irmãos, vamos vigiar. Entra no ouvido, sai pelo outro, como se nada fosse falado. Aí o resultado é o quê? Verso 14, Euroaquilão. Sabe por que as pessoas entram em tempestades? Porque não escutam ninguém. No Provérbios, se você ler Provérbios, fica a dica aí para novembro, é 1 por mês, 1 por dia, são 31. Você vai descobrir que uma das coisas que Salomão mais valoriza é você dar ouvido a conselho. Por que o reino de Salomão foi um reino tão próspero? Porque ele não reinava sozinho, tinha uma junta de conselheiros que sempre estava direcionando ele. Por que o reino do filho dele foi um reino fracassado, Roboão?
porque ele não escutava conselho, e quando escutou conselho, escutou de gente errada. O que está acontecendo aqui no texto, como vocês podem perceber, é que não é que eles não estão ouvindo, eles estão ouvindo a pessoa errada. E aí, deixa eu falar uma coisa para você aqui, mais uma vez, tá? Se você quiser levar para o lado pessoal, fica à vontade. O teu pastor, teu líder, tua líder, que tem uma vida com Deus, é justo diante de Deus, fala para você, fala, e você não entende. Aí vem o ímpio, e fala 2 palavras, Deus, 3, Deus não existe. Aí você já começa a imaginar tudo aquilo. Por que Deus não existe? É verdade, Deus não existe, Deus não existe, e Deus não existe. A sua cabeça vira uma confusão só. Sabe por quê? Porque você ouviu, mas ouviu a pessoa errada. A tese de Deus existir ou não vai muito além da comprovação científica. Deus é, ponto. E aí, por não ouvir ou ouvir as pessoas erradas, nós estamos entrando em tempestades. Quantos estão entendendo? Digam amém. Continua. 4º motivo. Por que é que eles entraram nessa tempestade? O verso 8 diz que eles chegaram em bons portos. O verso 12 diz que aquele bons portos não era um lugar próprio para passar o inverno. Porém, não é porque não era um lugar próprio, que não era um lugar seguro. Agora dá uma olhada no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, isso é engano, hein? E pensando eles ter alcançado o que desejavam, eles começaram a ser guiados pela aparência. Esse bons portos, isso aí é uma coisa velha. Eu vou passar 3 meses da minha vida nesse lugar, essa espelunca. Aí o que eles fazem? Vamos procurar um lugar melhor, como diz o verso 12. Eles queriam chegar num porto de Creta. No versículo 13, soprando brandamente o vento sul. Eles falaram assim, é isso que nós precisamos, de um ventinho sossegado, para nos fazer chegar num lugar melhor. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, aí vem o verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Sabe o que acontece com eles? O 4º motivo, por que eles entram nessa tempestade? Porque eles guiaram sua vida pelas aparências enganosas. Eles pensaram ter alcançado, e não era aquilo. Pensaram ter alcançado, e não era aquilo. Aquilo se revelou como uma coisa destruidora. Quantas vezes, irmãos, que nós entramos por tempestades por causa de aparência? Normalmente o homem não escuta a esposa. Falo como homem, né? Normalmente o homem não escuta a esposa. E aí o marido chega em casa e fala assim, amor, quero trocar de carro. Que carro que você quer comprar? Aquele carro lá. A esposa, como mulher sábia, vai fazer uma pesquisa. O que é aquele carro? Não compre esse carro, é casamento. Não compre esse carro se você não for mecânico. Não compre esse carro se você não tiver uma loja de peça. Não compre esse carro se você não quiser ter prejuízo. Aí ela chega e fala para ele, amor, você tem certeza que você quer comprar esse carro? Ele fala, amor, ele é lindo. Ele é tudo que eu queria. A cor dele é a cor que eu sempre sonhei. Eu desenhava no caderno da escola esse carro. Aparência. Isso é aparência. E aí ela faz você lembrar, porque a esposa nos faz lembrar de coisas boas, né? Fala, amor, você não sabe nem trocar o pneu do carro. Quando murcha o pneu, você chama o seguro. O guincho vim te ajudar. Vai lá e compra. Quebra, dá problema. E depois não adianta falar, Deus, por que isso? Porque você foi guiado pela aparência. O fato é que se nós unirmos esses 4 motivos, pelo menos em um deles nós vamos nos identificar. Nós entramos em tempestades,
ou porque nós estamos nessa vida, ou porque nós, como diz os versículos 9, ignoramos o sinal de perigo, ou porque nós deixamos de ouvir quem está nos aconselhando para que isso não aconteça, ou porque nós somos guiados pelas aparências. Aí você acha, o que vai acontecer agora? Vai ficar assim? Não, é aí que vem a segunda parte, consequências. Tempestades trazem consigo consequências. Nós passamos agora uma semana na reedição do dilúvio, acabou a luz, isso é consequência, derrubou árvore, cortou água, isso é consequência de uma tempestade. No versículo 15, analise a Bíblia por favor, nós vamos perceber a primeira consequência dessa tempestade. A primeira delas é o que nós chamamos de sensação de incapacidade. O vento era tão feio, era uma tempestade tão violenta, que diz o texto que eles se deixaram levar. Esses homens eram experientes na navegação, mas não tinham o que fazer, eles se deixaram levar. Muitas tempestades que nós passamos, ouça o que eu estou te dizendo, por favor, elas produzem em nós essa sensação de incapacidade. Quantas pessoas que você conversa no corredor da igreja, na porta da igreja, trocando mensagem, fala: olha, eu não sei sinceramente o que fazer. Eu perdi o controle dos meus filhos, eu perdi o controle do meu casamento, perdi o controle do meu trabalho, eu estou completamente à deriva, eu não tenho o que fazer. Essa é a primeira consequência de tempestades, sensação de incapacidade. Isso é duro, isso é dolorido, você não ter forças para lutar contra o problema. O verso 18 e 19, ele vai mostrando uma outra consequência que a tempestade traz prejuízo. O verso 18 diz que eles começaram a jogar a carga do navio. Esse navio era um navio cargueiro. No verso 19, eles tiveram que lançar a armação do navio. O navio começou a ser desmontado, para que não viesse a afundar. Irmãos, tempestades trazem consigo prejuízo. Pastor, eu estou desde janeiro tentando ajeitar o prejuízo que uma tempestade trouxe e traz. O problema não é apenas o prejuízo financeiro, o problema é que tempestades também trazem prejuízos emocionais. Nós ficamos traumatizados. Ao ouvir o menor barulho de trovão, aquilo já nos dá um desespero. E aí, a pior consequência, que é quando você já não tem mais como lutar. O verso 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Algumas pessoas falam assim: pastor, o sol não brilha para mim. Nesse caso aqui, nem as estrelas brilhavam. A coisa era feia, irmãos. Nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Falta de esperança. Não é apenas sensação de incapacidade, é olhar e falar: não tenho o que fazer. É você olhar para dentro da sua casa, para os seus filhos, seu marido, e falar: não tenho o que fazer. Você olhar para o seu trabalho e falar: você acabou. Você olhar para o seu ministério e falar: meu Deus, não tenho o que fazer, não tem saída. Essas são as consequências da tempestade. Avassaladoras, destruidoras, assustadoras. E eu confesso que se acabasse agora, todo mundo ia embora desanimado. Mas dá uma olhada, o que é interessante, o verso 20. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Agora você vai avançar ao versículo 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vou falar de novo. Verso 20. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Verso 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia.
Aconteceu alguma coisa aí. Aconteceu alguma coisa nesse meio. Verso 20, todo mundo desanimado. Verso 44, todo mundo salvo. O que aconteceu? E é isso que tem que ser aplicado em nossa vida. Para você que está enfrentando tempestades, entenda que é possível a sua vida que chegou aqui sem nenhuma esperança, você sair daqui completamente salvo. É possível. É possível. É totalmente possível. Esses homens fizeram. E eu quero junto com vocês entender o que eles fizeram. Verso 21, 22 e 23. Paulo faz o que eu acabei de fazer aqui. Desanimar as pessoas. Por que desanimar as pessoas? Paulo vai falar para eles o seguinte: eu avisei que isso ia dar problema. É bom ouvir isso da esposa, né? Falei que isso ia dar problema. Falei que ia quebrar. Falei que não era de confiança. É bom ouvir isso. É bom chegar na igreja e ouvir do pastor: eu te avisei, irmão, para você vigiar, para você não brincar com o pecado. É bom, por que é bom? Porque isso nos traz a realidade. Nós vivemos numa geração que não consegue ouvir a verdade. Uma geração que não consegue ouvir o fato de que pelas escolhas está sofrendo. E aí Paulo vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Verso 21, 22 e 23. Vocês estão passando por isso, porque vocês decidiram errado. Agora ele vem trazer a cura. Verso 24. No verso 23, o anjo apareceu para ele e falou: Paulo, tem um recado para te entregar. Verso 24. Paulo, não temas. Até achei que você ia dar um glória a Deus, irmão. Vou falar de novo. Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Sabe o que eles fizeram para chegar sãos e salvos? Eles dependeram totalmente da graça de Deus. Aleluia! Agora imagine vocês ouvir isso da boca de Paulo: a culpa é de vocês. Está todo mundo sabendo, nós erramos, e Paulo deixa claro que nós erramos. Só que no verso 25 ele traz algo tremendo. O que Deus fará por vocês, não é porque vocês merecem, não é porque vocês acertaram na escolha, muito pelo contrário, o que Deus fará por vocês é pela sua graça, aleluia, é pela sua graça. Sabe o que falta para nós, irmãos? Na hora que nós erramos, na hora que nós entramos em tempestades, o que falta para nós é primeiro entender que isso foi causado por nós, mas o que falta também é nós entendermos que, segundo o que Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se tem uma coisa que o Senhor opera em nós abundantemente, é a sua graça. Quando você estiver passando por tempestades, lembre-se da cruz de Cristo, a maior expressão da graça de Deus. Segundo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 7, ele começa com a seguinte ideia: pois Deus prova o seu amor para conosco, quando ainda éramos pecadores, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí ele levanta uma questão: pode ser que alguém se anime a morrer pelo bom? Pode ser, mas normalmente não. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, aleluia. Traduzindo, palavra pequena, que tem todo o significado e faz todo sentido para a sua vida cristã: graça. O favor que você não merece, mas Ele faz. Sabe como que
Eles conseguiram passar por isso, chegar no verso 44, e foi assim que todos se salvaram em terra, confiando inteiramente, dependendo inteiramente na graça de Deus. Está na hora de você parar de confiar em si mesmo. Está na hora de você parar de se culpar, se flagelar. O Senhor te trouxe aqui porque você carrega uma culpa no seu coração há muitos e muitos anos. Nessa noite Ele quer te libertar disso. Ele quer fazer você entender que é pela sua graça. Deus, por sua graça, nos levará em segurança até a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu vou ler de novo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Isso aqui é loucura, irmãos. Isso aqui é loucura. Verso 20, perdeu a esperança de salvamento. Verso 27, 14 dias sem sol e sem estrela. E agora, no verso 25, Paulo fala: eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que eu vou chegar vivo onde Deus quer que eu chegue. A mensagem que Paulo quer trazer para nós é a seguinte: por mais que você tenha perdido o controle da situação, Deus ainda continua no controle da situação, aleluia! Ele ainda continua. O Salmo 135, verso 7 diz que Ele abre o reservatório dos ventos. Isso é controle. E Provérbios 30, verso 4 diz que Ele cerra nos punhos os ventos. Isso é controle. Para Deus, euroaquilão ou não euroaquilão, não faz diferença nenhuma. Ele não perdeu o controle de nada. Nós perdemos o controle da televisão, enfim, nós perdemos o controle, mas Deus não. Deus não perde o controle. Se tem uma coisa que nunca fugiu do poder de Deus, foi o controle. O profeta Isaías, tentando descrever o que é isso, no capítulo 40 do seu livro, ele diz que Deus, na concha das suas mãos, toma todas as águas da terra. Para pensar agora, irmão. Para pensar agora. O tamanho da autoridade, do poder e da glória de Deus. Aí tem o verso 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Parece uma coisa tão simples, né? Olha o versículo 29 agora, por favor. Diz o final do versículo que eles oravam para que rompesse o dia. Mesmo crendo que Deus estava no controle, sabe o que eles fazem? Eles oram para que o dia rompa, para que o dia clareie. Aí você, todo cientista, vai falar: ah, pastor, isso aí é uma incoerência, né? Tem um movimento de rotação. Enquanto você tiver com essa mentalidade racional, o vento continua soprando forte. Realmente, não vai adiantar ou atrasar o amanhecer. Mas uma coisa é você ocupar o seu tempo com a oração, ocupar o seu tempo com o clamor. Tem umas coisas que nós perdemos com o passar do tempo, e essa despersonalização da igreja é muito séria. Existe um debate hoje sobre o poder da fake news. Só que entre nós nunca deveria ser motivo de debate, sim motivo de certeza, o poder da oração. O poder da oração que o povo de Deus tem diante do Senhor. Irmã, você não tem noção da autoridade que Deus lhe concedeu sobre seus filhos. Ora na vida deles, fala: Jesus, rompa o dia na vida desse jovem. Que a luz brilhe nessa casa, essa casa que está em trevas. E vai acontecer. Promessa do Salmo 30, verso 5.
O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro, eles dependeram da graça de Deus. Segundo, confiaram que Deus estava no controle de tudo. Terceiro, oraram para que o dia rompesse. Olha o verso 30. Procurando os marinheiros fugir do navio. Isso é normal na hora da tempestade. Gente querendo fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quer enfrentar a tempestade? Fica no barco, não sai do barco. Quer enfrentar a tempestade, quer sair disso, fica no barco. Num exemplo maior, o barco é nosso Senhor Jesus, a arca da salvação. Num exemplo menor, o barco é a igreja. O que chama atenção é que tem gente que a hora que começa a passar por tempestade, a primeira coisa que ele faz é: não vou mais na igreja. Irmão, mas é na igreja que você vai encontrar força para enfrentar isso. Não, pastor, agora eu cultuo pelo YouTube. Desde quando ouvir minuto com Deus é cultuar pelo YouTube, irmão? Eu não preciso de uma igreja para ser generoso. Desde quando 25 centavos para o cara do sinaleiro é generosidade? Irmão, barco tem que ficar dentro dele. Olha o que diz o verso 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Está na hora de nós começarmos a cortar esse jeitinho brasileiro que nós temos. Pastor, eu estou passando por um problema no meu casamento, eu não sei o que eu faço. Estou pensando em dar um jeitinho. Tem uns DVD aí meio estranho aí, mas acho que é o único jeito de levantar meu casamento. Não, corta isso. Melhor, quebra isso. Você vai resolver os problemas do seu casamento quando você e sua esposa entenderem que vocês fazem parte de um plano glorioso de Deus. Entenderem que por mais que vocês são diferentes, ainda assim Deus uniu vocês num só propósito. E você tem que parar de querer que ela mude, e você tem que parar de querer que ele mude. Assim vocês viverão em paz, cortando todo jeitinho que possa existir nesse relacionamento. Pastor, eu estou querendo dar um jeito na minha vida financeira. Me fizeram uma proposta para buscar cigarro no Paraguai. Vou ganhar por viagem. O Faura aposentou. Mas tem uma galera aí que trabalha na rodovia. Pare de dar jeitinho, irmão. Pare de dar jeitinho. Corta o jeitinho. Olha o 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Corta. Não tem mais jeitinho. Não há jeito mais. Nós vamos fazer da maneira correta. A maneira correta é o quê? Permanecer dentro do barco, esperando a direção do Espírito Santo. Olha o 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa. O pessoal estava 14 dias sem comer. Isso é característico em hora de tempestade. Fica sem comer, fica sem dormir, fica sem fazer qualquer tudo, morre. É um morto-vivo. Não. O conselho de Paulo é: comais alguma coisa. Pastor, é jejum, então se é jejum, amém. Mas se não é jejum, é preocupação, pare com isso. Deus não perdeu o controle. A graça dele vai nos fazer chegar lá. Está na hora de nós vivermos. Volte a dormir, volte a comer. Aí vem o 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Parece simples, né? Se fizermos
o que o texto bíblico nos ensina, nós chegamos lá. Essa tempestade não vai acabar com a nossa vida. Nós chegaremos lá. Deus é fiel para nos fazer chegar lá. E a pergunta que eu te faço agora é: e você é fiel a Ele para chegar lá? É aí que eu quero que todos, por favor, se coloquem de pé. Os que podem. Quero orar com você. Eu quero orar com você, orar por você. Você sabe exatamente a tempestade que você está passando. Você sabe exatamente onde o vento tem soprado mais forte. O que eu vou fazer junto com você aqui é o que diz o verso 29. Nós orarmos para que o dia rompa. Nós orarmos para que a luz do sol volte a brilhar. Se você está aqui hoje e se sente na tempestade do pecado, ainda não tenha Jesus em seu coração, eu vou convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você está aqui hoje e se sente vivendo essa vida vazia, decisões erradas, você só está sofrendo com isso, nós vamos orar para que o Senhor venha acalmar esse vento. Não se sinta envergonhado, não se sinta constrangido. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Eu quero toda a igreja com olhos fechados. Toda a igreja com olhos fechados. Essas pessoas que vieram aqui à frente, eles perderam toda a esperança de salvamento. Ao chegarem aqui diante do altar, eles perderam toda a esperança de salvamento. Essa noite, o que o Senhor quer fazer com eles é restaurar essa esperança. Eu quero que aí no seu lugar, com sua voz profética, você ore por eles, pedindo para que a graça de Deus se revele ao coração deles. Você pode nos ajudar a fazer isso. Você pode ser o Paulo da história deles. Toda a igreja orando. O grupo de louvor vai cantar a primeira parte desse hino. Depois nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Vem tua presença, vem me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu
salvar. Ele tem poder para salvar. Com as suas mãos ao alto. Senhor, nós oramos na autoridade da sua palavra e pedimos, Pai, que os ventos contrários, que as tempestades, tudo aquilo que estava tentando destruir e trazendo falta de esperança para o coração deste irmão e dessa irmã que está aqui à frente, e por todos que não vieram, que estão nas cadeiras, nos bancos, que o Senhor entre com a sua providência, que todos possamos chegar a salvos, porque cremos na sua graça, confiamos naquilo que o Senhor nos disse nessa noite. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus. Que suas palmas engrandeçam ao Senhor. Agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Este nome tem poder. Este nome tem todo o poder. Deus abençoe. Isso, receba o abraço desta igreja. Você que hoje tomou esta decisão. Aleluia. Os irmãos vão anotar aí. Anote o nome, gente, desse pessoal aí, que é de Deus, tá bom? Que voltaram, alguns que reconciliaram, outros vieram aqui e receberam este Jesus. Quantos estão felizes? Quantos entenderam a palavra de Deus? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, pastor Pedro. Obrigado pela tua presença, a sua família, tá? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não é a família, não? É a esposa? Amém, obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Leve, guarde a palavra no coração. Tenha sempre isso. Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todas as vezes que os ventos soprarem na tua vida, ou quem sabe está soprando, você vai entender que Deus sabe a forma que trabalha e o porquês, os porquês que talvez você questiona, né? Mas hoje Deus falou conosco através desta palavra poderosa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus. Levante a sua mão assim para o alto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor meu Deus, ó Pai, pela sua presença, pela manifestação da sua glória nesta casa. Ó Pai, pelos milagres que o Senhor fez aqui. Pelo milagre, Senhor, da salvação, pelas curas, pelas restaurações. Obrigado, Senhor meu Deus. Nós te louvamos nesta noite, Senhor. Ó Pai, estaremos nos indo para a nossa casa, Senhor.
depois desta reunião abençoada, Senhor, ó Deus, e temos certeza que com a força do alimento da Tua palavra, caminharemos esta semana, Senhor, com uma semana de vitória, uma semana, Senhor, meu Deus, ó Pai, de conquistas, uma semana, Senhor, meu Deus, ó Pai, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Senhor, obrigado. Leva em paz o Teu filho, a Tua filha, aqueles que irão embora a pé, de ônibus, moto, bicicleta, aqueles que ficarão no ponto do ônibus, que o Senhor guarde a cada um, que o Senhor proteja a cada um. Ó Pai, nós cremos na bênção maravilhosa do Senhor, no seu cuidado, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, obrigado por tudo, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Eu digo assim, ó: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo na fé, e ele fugirá de nós. Amém. Dá um abraço gostoso no teu irmão. Isso. Cumprimente ele com a paz do Senhor. Que todos tenham uma excelente semana. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Vá em paz para a sua casa, em nome do Senhor Jesus.